Eu não sei se você conhece essa teoria, mas eu tenho certeza que o que eu vou te falar hoje vai mudar a tua forma de projetar arquitetura. A teoria das 5 peles, criada pelo arquiteto austríaco Hunter Wasser, um arquiteto conhecido como o médico da arquitetura, porque ele acreditava muito na interação entre arquitetura e natureza para a promoção de bem-estar, saúde e cura do ser humano. Ele se preocupava muito com o meio ambiente, então ele trazia questões de sustentabilidade, e dizem que ele odiava a linha reta e as linhas puras, porque até como uma forma de reflexão em relação à natureza, de que é completamente cheia de linhas orgânicas. Então, até como uma forma de protesto, nos projetos dele ele usava muitas cores, mistura de materiais, ele saía fora do padrão, muitas curvas, muitas linhas orgânicas. E das várias contribuições que ele trouxe para nós na arquitetura, a teoria das 5 peles é uma teoria que é uma visão de mundo sobre como o ser humano ele vai sendo moldado. Então, em formato de espiral, onde cada camada vai abrangendo esse ser humano, o que ele falava? Que a primeira pele, então, é a nossa epiderme, que carrega as nossas características físicas, emocionais, espirituais, aquilo que nós somos, a nossa trajetória de vida, a nossa história. Depois, então, que a segunda pele é a nossa vestimenta, e é uma forma até de a gente se proteger em relação à nossa privacidade, nossa intimidade, mas também uma forma de a gente se comunicar. É uma comunicação não verbal, então de passar uma mensagem sobre quem você é, sobre os grupos que você faz parte, todas as suas ideias. A terceira pele, então, seria a nossa casca, nosso abrigo, a nossa casa, ou seja, a arquitetura, que também abrigaria as nossas rotinas, os nossos hábitos e estaria expressando quem nós somos também. A quarta pele seria então a cultura da qual esse indivíduo faz parte, mas que também molda ele no modo de ser, na dinâmica da cidade. E a última e quinta pele então seria a natureza, que é essa relação do nosso entorno com o ser humano. A primeira vez que eu tive contato com essa teoria, eu achei ela incrível e passei a ver a arquitetura mais como terceira pele mesmo, com uma responsabilidade de ser a terceira pele das pessoas. E embora ela tenha me norteado para esse olhar mais sensível, mas ela também não me deu ferramentas para que eu pudesse de fato aplicar isso. Então, ou seja, hoje numa reunião de briefing com um cliente, por exemplo, se você perguntar quem ele é, qual a história dele, pode ser uma resposta mais profunda, mas pode ser uma resposta mais rasa, porque as pessoas elas nem sempre conseguem verbalizar essas questões. É uma situação que leva em consideração bastante autoconhecimento e às vezes ela nem acha necessário expressar isso. Então eu fiz uma interpretação dessa teoria em busca de ferramentas que me auxiliassem então a trazer à tona essas respostas. Na primeira pele, quando na teoria ele fala que é entender quem nós somos, quem é essa pessoa, quem é a história dela, eu inicio com a identificação do comportamento dessa pessoa. E aí, dentro do método, essa ferramenta, ela identifica 4 tipos de comportamento, o qual eu nomeei com materiais da arquitetura, que são materiais que trazem características que têm a ver com esses comportamentos. Então, o primeiro é o concreto, que na arquitetura é um material que revolucionou muito a construção civil, ele tornou muitos projetos possíveis, ele é um material que é muito resistente, ele pode trabalhar sozinho, ele aguenta bastante pressão, mas ao mesmo tempo que ele é um material tão forte assim, ele é um material mais reservado, mais bruto, de cor mais neutra. Então tem tudo a ver com esse comportamento dessa pessoa, que é uma pessoa que é mais focada em resultados, é mais independente, é mais ativa, ela está sempre preocupada em alcançar os objetivos dela. Ela é uma pessoa mais prática. Nós também temos o material, o comportamento metal. O metal ele é um material que aonde ele se faz presente, ele traz algum destaque, ele traz um brilho, ele chama a atenção. Ele também é um material que quando a gente toca ele é mais, ele tem um certo barulho, né? Então, uma pessoa com comportamento metálico é uma pessoa mais comunicativa, de fato, ela é uma pessoa mais criativa, ela chama mais atenção, ela envolve as pessoas.
E nós temos o comportamento vidro também. O vidro é um elemento que ele está ali presente, tendo uma função, mas devido à transparência dele, muitas vezes não é notado. Então ele é um material mais reservado, mais sensível, ao mesmo tempo mais... ele traz uma certa delicadeza. Então uma pessoa com comportamento vidro, por exemplo, é uma pessoa mais detalhista, mais perfeccionista, mas também ela é mais sensível, ela é mais reservada. E nós temos também o comportamento terra. A terra é o elemento da natureza, ele é mais... tem a ver mais... tem essa ligação com a natureza, ele é um material mais acolhedor. Quando a gente traz elementos de terra para um ambiente, ele tem a trazer essa proximidade, uma rusticidade. Então, uma pessoa com um comportamento terra, ela é uma pessoa mais empática, ela é uma pessoa ao mesmo tempo reservada, ela se importa com saúde e bem-estar física e mental. Então, ela é aquela pessoa que se preocupa com o próximo, se preocupa com o meio ambiente. Veja, o objetivo aqui não é colocar as pessoas dentro de caixas, até porque eu sempre falo que as pessoas são múltiplas. Então, quando a gente aplica a ferramenta, a gente consegue identificar em que proporção esses comportamentos se fazem presente na pessoa, e a ideia é direcionar o atendimento. Vejam, quando eu trato com uma pessoa que tem um comportamento mais concreto, ela é mais objetiva, ela vai me sinalizar uma reunião mais curta, ela quer ficar mais atenta a prazos. Quando eu estou tratando com uma pessoa com comportamento vidro, ela vai me fazer mais perguntas, porque ela é mais perfeccionista, ela é mais detalhista. Então vejam, a ideia aqui é sinalizar como eu vou atender ela, como eu vou apresentar o projeto, mas também já me dando ideia de como ela utiliza a casa. Ainda dentro dessa proposta de entender a primeira pele da pessoa, desse meu cliente, eu utilizo da comunicação não violenta, a gente chama de CNV. Marshall Rosenberg criou um estilo de vida que passa a entender as necessidades, quais são as necessidades individuais dessas pessoas, né? Porque ele listou algumas necessidades que são necessidades universais, ou seja, seja eu, seja você, ou seja uma pessoa no outro lado do planeta, nós temos as mesmas necessidades, só que cada um em proporções diferentes. Então, a ideia é a gente identificar quais são essas necessidades e qual a proporção dessas necessidades na nossa vida, por quê? E aí, por que comunicação não violenta? Você deve conhecer alguém que quando está com fome, por exemplo, ela fica mais mal-humorada, mais chateada. Por quê? Porque existe uma necessidade dela ali que não está sendo satisfeita e ela acaba comunicando e expressando isso de uma forma não violenta, assim, mas mais agressiva, mais rude, mais mal-humorada. A proposta, então, da comunicação não violenta é você identificar qual é a sua necessidade que não está sendo satisfeita e comunicá-la de uma forma mais amigável, mais efetiva. E ele fala também sobre a existência de vários sentimentos que o ser humano desconhece. A gente cresce e a gente não aprende a entender, o nosso repertório de sentimentos é pouco. A gente pode falar sobre tristeza, sobre saudade, sobre ciúme, mas existe uma gama gigantesca de sentimentos que a gente pode estar entendendo, compreendendo, para que a gente consiga fazer uma comunicação sem violência. E a ideia aqui então é fazer através de ferramentas com o cliente, tanto ele entender como eu também descobrir quais são as prioridades de necessidade dele. Então, por exemplo, eu posso ter mais necessidade de liberdade, enquanto outra pessoa pode ter mais necessidade de segurança. Veja como a arquitetura ela pode caminhar para situações diferentes para promover mais segurança para um e mais liberdade para outro. Ainda dentro da primeira pele, eu gosto de entender como é que é a história dessa pessoa, de onde ela veio, onde ela nasceu, qual é o relacionamento dela com a família, o porquê que ela fez as escolhas de profissão, de vida, por que ela chegou até ali, como ela se vê daqui 5, 10 anos, e entender também qual é a rotina de uma forma mais detalhada, ou como que as coisas acontecem dentro da casa dela.
A segunda pele, então, lá na teoria do Hundertwasser, fala da vestimenta, dos acessórios, das escolhas de expressão. E aqui o exercício é mais de observação, de observar como que esse teu cliente, o usuário do projeto, ele está se comunicando através da postura, do tom de voz, do volume da voz, também da vestimenta, das escolhas dela. Então, se ela está usando roupas com corte mais reto, ou mais babados, mais listras, mais cores neutras ou mais estampas, e tentar trazer esses elementos de comunicação dela para dentro da casa dela também, porque afinal a casa também tem que expressar quem ela é. Eu tenho certeza que você já deve ter passado numa loja, em algum lugar, identificado algum objeto e pensado, nossa, isso é a cara do fulano. Então essa é a ideia de a gente trazer essa comunicação também para dentro da casa, que as pessoas entrem dentro da casa dessa pessoa e pensem, nossa, essa aqui é a casa dela, fala sobre ela. E aí na terceira pele, que lá na teoria ele fala sobre a arquitetura e esse espaço, aqui eu gosto de investigar quais foram as experiências desse usuário com as outras casas que ele teve. Eu tenho clientes que já tiveram, por exemplo, que moraram a vida toda em uma ou duas casas, mas tem pessoas que já passaram por muitas casas, e toda casa que a gente passa, principalmente quando ela não é feita para nós, com um projeto assim tão feito sobre personalidade, né? A gente tende a se adaptar muito às coisas. Então, por exemplo, de você passar ambiente a ambiente, ou perguntar o que era positivo e o que era negativo nessas casas pela qual ele passou. Eu, por exemplo, nesse exercício já descobri com uma cliente, já na hora que ela falou assim, olha, Luana, eu não quero cuba de esculpir nos banheiros, porque eu tive, não funcionou para mim. Então imagina se a gente não tivesse feito essa compreensão das experiências, eu poderia ter trazido lá na frente no projeto uma cuba esculpida e ela dizer que não, e aí eu ter todo o retrabalho de projeto. Então ali naquele momento já foi o momento de ela expor assim, olha, eu quero uma cuba de cerâmica embutida com a pedra lisa em cima. Resolvemos a questão do projeto. Teve um outro cliente também que ele tinha problemas com formas circulares. Ele, enfim, tinha os motivos dele também. Então, assim, eu já evito lá na frente de trazer uma mesa redonda ou um sofá, um tapete redondo. Então, e também aqui é uma oportunidade de a gente entender o que funcionou e tentar, de repente, até replicar isso na questão do projeto para trazer essa memória afetiva. Aqui, no entendimento da terceira pele também, eu gosto de entender daqui para frente como a casa vai servir essa pessoa. Então, também passar ambiente a ambiente, entender quais os mobiliários que vão ter ali, quais os equipamentos e, mais importante, quais as funções, para que aquele ambiente vai servir, e não só isso, mas para cada pessoa. A gente teve agora, em situação de Covid, pandemia, muita gente indo trabalhar em casa e falando assim, nossa, para mim não dá certo trabalhar home office. Mas é por quê? Porque as casas até então não tinham um ambiente próprio para isso, não estavam adaptados para o home office. É possível trabalhar home office sim, quando você destina um ambiente para aquilo. E aqui ainda na terceira pele eu gosto de também entender quais as emoções que a gente vai trazer para cada ambiente. Daí para a gente entender quais sentidos vão ser estimulados para gerar esses sentimentos e essas emoções. Na quarta pele, na teoria, então, Hundertwasser fala de a gente entender qual é a cultura que essa pessoa está inserida. E eu gosto sempre de trazer o exemplo das arquiteturas mais por regiões do planeta, né? Então, por exemplo, quando a gente consegue, em contato com uma imagem de um projeto oriental lá do Japão, por exemplo, a gente já consegue dizer que ele é do Japão, porque existem características que descrevem isso. Seja arquitetônica, então com aquele telhadinho mais curvadinho na ponta, ou seja um ambiente interno onde não tem tantas cadeiras, as pessoas sentam mais no chão, ou ainda, vamos falar da questão das cores, da iluminação, que ela é sempre mais suaves, mais penumbra. É uma arquitetura que comunica silêncio. Então a gente consegue, a arquitetura no Japão, por exemplo, é uma arquitetura mais silenciosa. Quando a gente vai para a Europa, por exemplo, a gente vê uma arquitetura mais clássica, com vários elementos, muitos adornos. Então a gente já consegue dizer também de que região é aquela arquitetura, a gente já consegue entender como é que
como é que vivia aquela sociedade. Quando a gente fala de arquitetura que expressa o Brasil, por exemplo, a gente fala de uma arquitetura mais alegre, mais colorida, com mistura de materiais. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem mais voz, ele tem uma alegria, ele tem uma bossa, então a gente consegue também expressar isso através da arquitetura. E ainda dentro do Brasil, nós temos uma super diferença de regiões. A arquitetura que a gente projeta aqui mais para o sul do Brasil é diferente da arquitetura mais no Nordeste. Então, a ideia aqui é de que a gente entenda qual é o contexto que essa pessoa vive, qual é a dinâmica da cidade. Eu, por exemplo, moro em Joinville, Santa Catarina. É uma cidade super industrial, onde as pessoas trabalham e descansam. Não tem tanto incentivo assim para lazer, cultura. É uma cidade um pouco mais conservadora. Então, assim, o que isso influencia naquela rotina do ser humano e como que a gente pode expressar a arquitetura local também, né? Outra questão, existem, né, um estudo sociológico sobre mentalidades. E aí ele define 3 mentalidades, que é a pré-moderna, moderna e pós-moderna. E aqui ninguém está falando de pessoas que são antigas, velhas ou novas, mas a mentalidade no sentido assim de que existem pessoas que elas sempre vão estar abertas para as tecnologias, para aquilo que é novo, e tem pessoas que elas permanecem fazendo do jeito que elas sempre fizeram, né? Por exemplo, tem pessoas que vão querer uma casa totalmente automatizada, daquelas que você lá desde o teu trabalho já consegue, através do celular, já ir ligando a água da banheira para encher, já vai colocando ali a temperatura do ar, do ambiente. E tem pessoas que não vão querer esse tipo de situação. Tem pessoas que vão querer, poxa, eu toda a vida lavei a minha roupa numa máquina de lavar e depois botei numa máquina de secar. Eu não quero uma lava e seca, entende? Então, assim, é de a gente mapear qual é esse tipo de mentalidade para trazer essas questões para o ambiente. Porque daí é um cliente que você já sabe se você vai manter a rotina dele, que ele sempre teve, ou que você vai tentar trazer aquilo que é de mais moderno, porque é o que ele busca. Então, aqui também, na quarta pele, a gente pode entender se tem algum tipo de ativismo, qual que é o se essa pessoa tem algum papel na sociedade, no sentido de, por exemplo, se eu pegar um cliente que ele é vegano, por exemplo, eu não posso trazer, eu tenho que cuidar muito com os materiais que eu vou trazer para o projeto. Eu não posso colocar um tapete de vaca na sala, porque não é coerente com aquilo que ele acredita, com o que ele vive, com a sociedade que ele faz parte acredita. E na quinta pele, a qual o Hundertwasser fala sobre a interação, né, dessa arquitetura, da natureza e como ela influencia no ser humano, aqui a gente tem que entender que essa arquitetura, esse projeto, essa casa, ela tem uma localização e como que ela vai se relacionar com o entorno. Então, por exemplo, qual é a trajetória do sol por ali, qual é o fluxo de ventos, para que a gente possa trazer um conforto ambiental, uma economia de energia para esse ambiente. Mas não só isso, nós temos falado, é muito recente essa questão do design biofílico. Biofilia é amor à vida e o design biofílico é trazer natureza para dentro do ambiente. Por quê? Acho que todo mundo já entendeu que quanto mais o ser humano se distancia da natureza, mais ele adoece. Então a gente está em busca dessa recuperação, dessa reconexão com o nosso externo. E aí quando a gente fala de design biofílico, muita gente associa com o trazer plantas para dentro do ambiente. E aí, diante de todas as outras camadas que a gente viu desse cliente, por exemplo, ele pode ser uma pessoa que ele não curte planta, que ele não vai cuidar, ele pode ter um comportamento mais concreto, né, daquele que eu falei lá do comportamento no início. Ele pode ser uma pessoa mais voltada para objetivo, para resultados, então provavelmente trazer plantas para esse ambiente não vai ser o mais adequado. Que outra estratégia eu vou trazer, vou utilizar para trazer a natureza para dentro desse espaço? Vai ser material? Vai ser mais uso da iluminação? Enfim, então a gente tem que adequar essas soluções conforme as necessidades individuais desse indivíduo. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, a identificar essas camadas, e ir a fundo, né, entender como é que é esse cliente e trazer à tona para o projeto,
eu tive inúmeros benefícios. Primeiro que quando o cliente já tá ali te dando essas respostas, você já meio que vai projetando aqui na tua cabeça. Então, você tem uma agilidade maior de projeto, porque quando você chega no escritório para projetar, as ideias já estão ali, aquilo já se formou. Então, aquela síndrome da folha em branco, ela não acontece, porque você já vem recheado com arsenal de informações para construir o projeto. Depois também você tem um maior nível de aprovação. Eu tive maior nível de aprovação em praticamente todos os projetos. Por quê? Porque você justifica as suas escolhas e elas têm a ver com o cliente. Existe uma pesquisa que fala que as chances de aprovação de qualquer coisa aumentam em 80% quando todo mundo está envolvido. Então, quando você envolve as respostas que o teu cliente te deu no projeto, 80% de chances a mais de ele aprovar toda aquela situação, porque ele sente que a decisão de projeto, a escolha de projeto veio dele. É como se você estivesse construindo junto. Eu nunca me esqueço de uma cliente que ela disse assim, no final da apresentação, ela aprovou tudo e ela disse assim, nossa, Luana, é como se a minha terceira pele sempre existisse, mas eu precisava de alguém para concretizar ela, para construir ela. E não só isso, eu tenho mudado muito a visão desses meus clientes em relação à arquitetura, porque a arquitetura ela tem uma fama de ser algo só que é funcional, que é estético, e quando você apresenta esse outro lado, né, da terceira pele mesmo, de projetar a terceira pele para as pessoas, elas mudam completamente a visão delas para a arquitetura, e elas passam a entender que a arquitetura ela é feita para transformar a vida, ela é feita para servir ao ser humano. Então eu tenho certeza que se você começar a olhar para o teu cliente nessa compreensão dessas 5 camadas, dessas 5 peles, eu tenho certeza que você vai ter muito mais informação para projetar, você vai ter muito mais chances de aprovação e o melhor, você vai estar mudando a mentalidade das pessoas sobre a arquitetura, que é uma coisa que o arquiteto luta há muito tempo. Se isso fez sentido para você, comenta, salva, compartilha e eu vou trazer muito mais sobre esse tema aqui. Obrigada por dividir seu tempo comigo e até o próximo vídeo.